Olá, Gustavo, Nara. Gustavo, eu sei que você já fez várias rodadas hoje Sim, e ainda tem mais umas 4, eu acho, né? sim, nós vamos completar 30 Nossa, Tá podcasts. nos 2 dias. Tô, já conversei de todos os assuntos. Eu tô Conteúdo, Nara, muito conteúdo. muito conteúdo. Bom, Nara, e a gente está aqui no nosso podcast DP Fora da Caderno Virtual e DP Fora da Caixa. Mas tudo bem, não tem ordem, eu acho, De né? forma alguma. Então, joia. Quando eu faço, eu falo primeiro DP fora da caixa. Você faz. Isso é Eu, muito bonito, é muito cordial da sua sim, parte. com certeza. Obrigada, eu sou muito elegante. Bom, para essa rodada, nesse segundo dia de DP Results, eu recebo a Nara, que sempre atende os convites prontamente, e que é uma entusiasta, eu vou inventar que você é, mas eu sei que você é, do DP Results, né? Tá Já vendo? participou como palestrante nos 2 primeiros. E eu não podia deixar de acioná-la, porque eu sei que ela pode contribuir muito. E como a mentora que ela foi a mim, enquanto profissional de DP que precisava de uns chegas, eu sei que ela pode contribuir muito com o tema que a gente preparou para ela e que casa muito com esse propósito do DP Results e com aquilo que a gente quer oferecer nesses 30 conteúdos aí para essa turma boa. Antes disso, vamos apresentar um pouquinho a Nara ali para a turma. A Nara Saad é diretora de RH ou tem gente, gestão e O cultura? nome lá é um pouco mais disruptivo, né? Ah. É diretora de pessoas. É Eu mais gosto de gente simples, eu dessa. prefiro, particularmente. Nada contra, mas eu prefiro. E aí, Nara, fala um pouquinho de você para a Falo turma. sim. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, trocando ideia, né? Claro. É um tema que eu adoro e também um evento que eu respeito muito. Eu vejo que esse profissional de DP é um profissional que precisa de muito conteúdo para se desenvolver. E aqui eu vejo que tem conteúdo de muita qualidade, então estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Nara, sou diretora de pessoas da Solute, que é uma empresa de tecnologia. Empresas de tecnologia têm uma característica muito específica, né? Mas também passei por outros mercados na minha carreira. Hoje também estou com a Estenda, que é uma consultoria e educação em gestão de pessoas. E estou há 16 anos nesse mercado de gestão de gente, trabalho com RH e desde o comecinho, né, ganhei também a gestão de DP, que são duas áreas muito diferentes, mas que elas têm uma finalidade muito parecida. Então, eu fico muito feliz em falar com esse público. Sou professora também de alguns cursos, né, de formação, educação continuada. Sou mestre, doutoranda em psicologia das organizações do trabalho e adoro falar sobre comportamento humano no trabalho. É um tema maravilhoso mesmo. Demais. E que alcança todo o público. Não é uma coisa assim só para um segmento, só para um cargo, né? E é para nossa turma também, com um enfoque. Bom, Nara, o nosso evento alcança vários níveis, é claro, né? A gente tem profissionais de RH aqui também, gestores de RH, mas é um enfoque maior na turma de DP, que tem uma dificuldade de falar sobre o tema, né? Parece que é um tabu, assim, não, eu sou operacional, eu só registro folha de pagamento e é isso que tem que ser minha vida. E um dos propósitos do evento, do DP Results, não vou falar evento, porque ele vai ter, né? Tem continuidade durante o ano, é desmistificar essas questões, porque faz muito sentido. E outra, não é nem para o pessoal deles mesmo, para o profissional, é claro, mas é uma exigência do mercado, né? Para ele permanecer ou para ele crescer, ele precisa ter esse olhar para os comportamentos. E aí eu quero começar já. Bom, a gente vai dar um enfoque maior, Gustavo, no inteligência emocional, até porque inteligência emocional acaba abrindo, porque para ter inteligência emocional eu preciso de uma série de habilidades ali. Então acaba que a gente já fala um pouquinho mais de outras habilidades, né, Nara? E como que ela pode melhorar a comunicação e a eficácia dos profissionais na gestão de conflitos? Bacana, olha só, inteligência emocional é um termo que tem sido usado já há algum tempo na literatura e ele traduz uma habilidade humana extremamente importante, que é a capacidade da gente conhecer e gerenciar as nossas emoções e reconhecer e tentar gerir a emoção no outro. Então, é uma habilidade muito complexa, que exige aí muitas habilidades, né, muitas sub-habilidades, uma competência macro.
e ela é a base da boa comunicação. Para a gente estabelecer uma boa comunicação, a primeira coisa que eu preciso fazer é gerenciar minhas emoções. Tem uma frase que eu li há pouco tempo de um grande nome do mercado financeiro que diz o seguinte, que se a gente não gerencia a nossa emoção, a gente não gerencia nosso dinheiro. E realmente, se a gente não gerencia a nossa emoção, a gente também não gerencia o que a gente fala, a nossa carreira. A gente não consegue falar no tom que deveria. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, assim que a gente começa a se desenvolver enquanto ser humano, é controlar as nossas emoções. E para controlar, eu preciso conhecer. Imagina, né, quando eu vou me comunicar com alguém, se eu vou dar um feedback, que é uma coisa que tantos líderes fazem, se eu não coloco a emoção certa, eu posso afastar as pessoas de mim ao invés de aproximar. Então, parece meio clichê, mas o controle emocional, o autoconhecimento é um grande pré-requisito para estabelecer uma comunicação assertiva. Legal. Bom, e quais são essas habilidades de comunicação mais importantes? Dando um enfoque agora um pouquinho para essa turma de DPs, que eu sei que você conhece bem. Conheço, né? Eu acho bem diferente, tanto as competências quanto a atuação, do que a gente chama de gestão de talentos e administração de pessoas, ou DP. E não existe uma diferença qualitativa, né? Eu vejo que às vezes no mercado acham mais chique ser do RH do que ser do DP, mas o DP pra mim sempre foi chiquérrimo, porque é uma coisa que eu não sei fazer tão bem. Eu não tenho tantas competências, então eu preciso de gente competente, porque ele é o compliance trabalhista puro, né? Eu queria fazer um parênteses. A gente compara Goianar e compara o DP Results em termos de público, você vê o visual e não desmerecendo ou merecendo, mas o interesse é diferente. Totalmente. O interesse das pessoas é diferente, o comportamento das pessoas com os estandes, com o patrocinador, com as palestras, até as palestras que eles mais têm interesse muda completamente. Muda. São dois o público de RH é muito relacional, Sim. Então ele acaba sendo mais indisciplinadinho também, às vezes. Mas o público de DP não, ele é muito disciplinado. Ciências exatas. Né? Tem esse beira aí, né, as ciências exatas. Então, e o que eu percebo? Como é um público que tem uma característica específica, por exemplo, se não conseguir trabalhar de forma concentrada e de forma isolada em alguns momentos, vai ter muita dificuldade de trabalhar com DP, porque existem processos que exigem aí uma concentração, um foco total na atividade. E se você for relacional demais, precisar de estar com gente o tempo todo, você vai sofrer. Sim. Então, esse perfil, ele traz consigo algumas questões de comunicação. Geralmente são pessoas mais analíticas, que pensam antes de falar, e eu percebo que às vezes pensa até demais. Deixa de se expressar. Uma coisa que eu adoro, né? Um profissional de DP que me fala quando eu tô errada. Porque muitas vezes eu estou equivocada em dar direcionamentos. Às vezes eu falo para eles, então vamos resolver isso desse jeito. Se o profissional fica calado, se ele respeita muito a hierarquia, ele vai deixar eu cometer um erro horroroso. Então é muito importante que o profissional de DP aprenda a se posicionar. E não precisa ser de forma afrontosa ou de forma, desrespeitosa, controlando a emoção, mas dizendo, olha, Nara, você não acha que a gente poderia resolver dessa forma? Porque existem alguns riscos, assim. Então, eu sei que muitas vezes as pessoas são paralisadas pela timidez ou pela inabilidade mesmo de se posicionar, mas é muito importante que esse profissional tenha essa capacidade. Eu acho que, inclusive, não é só de falar, Nara, é da postura consultiva, né? Isso. E não só operacional. Quando o profissional tem essa postura consultiva, ele se inquieta, porque ele está vendo a coisa errada, ou então está feliz com a coisa certa, porque ele está analisando dados em outras perspectivas do que ser somente a ação, né? De executar funções, etc. Então, essa vontade de falar, ela já vem desse comportamento da pessoa de estar inquieta, né? Fantástico. E para nós, assim, a gente já falou de alguns paradigmas e desafios, e eu falo por mim mesma, assim, porque para mim eu precisei aprender várias habilidades. Então, eu sei que é possível. E para a turma de DP, eles vão precisar aprender mesmo algumas habilidades, porque para muitos não vai ser algo muito nato, né? Justamente porque quando ele começou no DP, ele foi treinado por alguém lá atrás, que aprendeu de um jeito e agora repassou esse aprendizado e ele está replicando, perpetuando isso. E aí eu retomo novamente, porque eu acho que isso faz parte, é muito importante a gente martelar, tem coisas que a gente precisa ficar martelando ainda por um tempo,
E o DP Results tem esse propósito de falar, pera lá, agora você está no mercado, está se reinventando ainda mais, porque a tecnologia está acelerando. Claro que o mercado sempre se reinventou ao longo dos anos. Mas agora isso está mais na boca do povo, porque não se leva mais décadas, né? Se levam anos, poucos anos, às vezes meses para determinadas situações. E uma das coisas, eu já vou navegar, saindo um pouquinho, mas ainda com conexão no consultivo, que eu acho sensacional. E uma das coisas que a tecnologia trouxe foi esse ganho de tempo em várias frentes, com automação e tudo mais, né? As substituições que o e-social permitiu. E ele obrigatoriamente agora vai precisar aprender a ser relacional. Claro. Não tem como. Por quê? Como é que ele vai se manter? Ele precisa ser um excelente técnico? Com certeza. Ele precisa continuar investindo nisso. Porque é isso que faz com que ele seja um profissional útil para o negócio. Mas ele vai precisar ser mais consultivo. Porque ele não vai mais gastar esse tempo que ele gasta hoje operacionalizando coisas. Fantástico. Como é que a gente une, né, ser consultivo com habilidade de comunicação? Pode ser que alguns profissionais se perguntem, como eu vou ser consultivo? Além de ter uma camada aí de proatividade, de posicionamento, a sua comunicação ela deve ter uma cara menos de auditoria e fiscalização e ter uma cara mais de parceiro do negócio. Porque se algum negócio, né, por algum motivo, alguma empresa decide de forma intencional ferir a legislação, tem algum motivo para isso. Ninguém fala, eu vou ferir porque eu quero. Então, provavelmente não conhece os riscos, não conhece outras formas de fazer que poderia também trazer ganhos. Então, o profissional consultivo, ele tem um tom na comunicação dele para dizer, olha, nós estamos juntos nesse negócio. Vamos pensar nas melhores formas de decidir? Vamos pensar nas melhores formas de resolver? Exato. Que se eu me coloco do outro lado, eu estou aqui do lado da legislação, você está de lá, do lado, né, de quem não cumpre. Sim. Aí a gente já coloca um muro entre nós e o negócio. Exato. Então, essa Perfeito. capacidade de se comunicar de forma consultiva, mostrar que eu sou um parceiro do negócio, faz toda a diferença. Enxergar o todo, né? Enxergar o jogo de xadrez inteiro, não só da sua empresa, como tem que entender um pouco de política, tem que entender mercado internacional. Não adianta se você quer sair do Fordismo, que é você ser uma pecinha encaixada ali. Então você tem que fazer por merecer. Né? Você precisa dar resposta para a empresa, da sua análise, independente da posição que você esteja. Né? Então é igual o Cortella fala, né? Fazer o melhor com aquilo que você tem naquele momento. Então, independente do grau da escada que você está ali na empresa, você tem a sua função e você tem que sempre estar mirando aonde você quer chegar. E até para desenvolver todas essas habilidades, a inteligência emocional é importante, né, Nara? Como que a inteligência emocional pode... Primeiro, como ele pode buscar desenvolver inteligência emocional? Bacana. Olha só, é uma habilidade super complexa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é se conhecer. Nara, como que eu vou me conhecer? Fazendo terapia? Você pode investir em alguns assessments também, assim, para conhecer minha personalidade, para conhecer meus valores, minhas dificuldades, quais são os momentos que eu tenho dificuldade de me posicionar, quais são as coisas que mais me tiram do sério. Quando você entende esse rol de conhecimento sobre você, né, que você já tem isso mapeado, aí você consegue caminhar para um controle disso. Então, a primeira coisa é você parar para pensar sobre quem você é. E a segunda coisa é você trabalhar o controle emocional. Existem muitas técnicas, eu vou falar rapidamente de algumas que eu gosto muito, que estão muito relacionadas à psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva, ela aponta que a nossa emoção, ela está muito associada ao que eu penso, às minhas crenças, aos meus pensamentos. Então, se o Gustavo chega aqui e fala pra mim assim, olha, você tá muito bonita. Se eu interpreto isso como ironia, eu vou reagir de forma hostil. É uma crença limitante sua mesmo, né? Eu vou reagir de forma hostil, eu vou falar, mas o que é isso? Agora, se eu interpreto como uma fala amigável, aí eu já vou reagir de outra forma. Então, as coisas que vão gerar em mim raiva, preocupação, timidez, eu não vou conseguir falar sobre aquilo, geralmente ela aciona alguns pensamentos automáticos que eu preciso conhecer. Então, se você está lá no seu trabalho, aí seu chefe fala assim, nossa, você fez um péssimo trabalho. Na hora vem uma adrenalina, vem uma raiva. Você precisa conseguir controlar essa raiva por meio de alguns pensamentos automáticos. Do tipo assim, olha, eu vou esperar a raiva passar, depois eu faço alguma coisa. A pessoa deve estar num dia ruim para falar desse jeito comigo. Então você vai se acalmando, né? Se conversando não levar para o consigo pessoal, mesmo, né? Isso.
para conseguir controlar a emoção, para assim que ela for controlada, você ir lá falar. Muita gente quer se posicionar, mas não dá para se posicionar na hora da emoção lá em cima. Sim. É importante controlar esse emocional, pensar um pouco, repensar, deixa eu ver outra forma de interpretar essa situação. Eu faço muito essa pergunta, às vezes as pessoas falam, sei lá, alguma coisa deu errado. E eu falo assim, por que você acha que essa pessoa fez isso? Aí o profissional fala, porque essa pessoa é burra, porque essa pessoa sempre vai pro rótulo. Eu falo, tem alguma outra forma de você analisar isso? Porque aí a gente sai daquela posição muito de embate, começa a raciocinar um pouco melhor, controlar a emoção, repensar o evento, para a gente conseguir colocar um tom adequado na nossa comunicação. Então é aquela coisa, né, que a gente aprende com a avó. Na hora da raiva, falar não é bom. Nem na hora da paralisação, que tem muitas vezes não é a raiva, é que eu fico paralisado, eu não consigo. Você me fica pego de expressar. surpresa às vezes. Pego de surpresa. Então, elabora, pensa, treina e aí depois vai lá, se posiciona, fala, comunica. Relacionamento é estratégia. Então a gente precisa criar uma estratégia de aproximar das pessoas que tomam decisão. Então a assertividade é um termo que tem sido trabalhado há um tempo na área de habilidades sociais, na psicologia. E ela significa essa capacidade de se expressar de forma educada, respeitosa, mas também sendo claro e objetivo. Algumas pessoas trazem essa assertividade como sendo você ser muito papo reto. Mais ou menos, né? É legal. Primeiro você precisa entender que você... Mas o papo reto pode ser ofensivo. Pode ser ofensivo. Isso. Demais, dependendo da pessoa que você fala, nossa, mas que soberba. Dependendo do timing, dependendo do tom, pode ser muito ruim. Então, a assertividade, primeiro você precisa compreender que você é digno de falar o que você pensa e de falar o que você sente. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Faz parte da necessidade humana de se expressar. Então, é adequado, é respeitoso as pessoas também me ouvirem. A partir daí, é importante que eu compreenda como falar o que eu gostaria de falar. Muita gente fala isso, o meu chefe não entende, ele não vai aceitar isso, mas você já tentou? Quais as formas que você tentou de explicar o seu ponto de vista? E eu gosto muito de fazer rede de relacionamento na empresa. Eu penso assim, olha, eu preciso chegar na Aline com essa ideia. Quem que a Aline escuta? É o contador? Deixa eu ir lá conversar com o contador, dizer É o pra ele o que eu jurídico? penso. É o jurídico? É o RH? Então, eu vou fazendo essas redes de conexão, talvez com pessoas que me gerem menos ansiedade, e aí eu explico, falo o que é o meu projeto, vejo se eu tenho ali um aliado, e aí a gente consegue, de alguma forma, pensar como é que eu vou convencer o tomador de decisão? Como é que eu vou chegar nele? E aí eu treino, entendo absolutamente tudo que eu preciso dizer para que ele entenda o meu ponto e compre a minha ideia. Veja, a gente está falando de tanta coisa que eu estou aqui na minha cabeça pensando, temos que mudar o ensino fundamental e médio do país. Olha quanta competência que é realmente importante que não é trabalhada. Política, retórica, Exatamente. Diplomática, né? diplomacia. E que horas que se ensina isso para as crianças? Eu estava no mestrado que eu terminei, veio um espanhol dar uma palestra, e aí o espanhol falou que lá na Espanha, o médico, se ele cometer um erro, a universidade é responsabilizada junto, criminalmente. Nossa, Porque lá precisava eles não fazer dão isso aqui no diploma, Brasil. Eles dão um certificado de acreditação corresponsável. E ele falou que eles só conseguiram isso lá por conta do ensino à distância. Aí a coordenadora do curso levantou a mãozinha e falou, mas aqui no Brasil as pessoas não têm autonomia para estudar sozinhas igual o europeu tem. Aí o senhorzinho olhou para ela e falou, mas assim, quando esse seu aluno casar, na casa dele, ele vai ter que ter autonomia? Quando esse seu aluno for trabalhar, ele lá no trabalho não vai ter que ter autonomia? Não, claro. E vocês estão aqui num nível superior de pós-graduação, quando vocês pretendem ensinar isso para o aluno? Você acabou com ela, não adianta você blindar as pessoas de competências que elas precisam ter para sobreviver. Exato. Claro. Empurrar com a barriga, né? Nivelar por baixo. Sim. E eu fico pensando assim, qual que é o impacto negativo na vida de um ser humano que não aprendeu matemática? Pois é. Ou que não aprendeu a dirigir? Tem um impacto negativo. Mas e aquele que não aprendeu a se relacionar? Pois é. Aí, e a gente na psicologia estuda que o bom relacionamento, a rede de apoio, ela te ajuda em todos os enfrentamentos que você precisa na sua vida. A crítica em cima do bullying, cara, o bullying é completamente, claro, que controlado, tem esse excesso.
Mas ele é necessário. A criança, ela tem no ambiente escolar, no ambiente infantil, ela tem uma pseudo-sociedade que ela tem que se comportar, que ela vai levar isso para. Então, se você blinda o seu filho ou o aluno do bullying, eu, por exemplo, me tornei músico por causa de bullying. A gente se torna coisa que nem imagina por conta do bullying, né? E Por até a gente autodefesa. olhando para o outro lado, para aquele estudante, né, que de repente diminui o outro. Quando é Sim. que ele vai aprender que isso também não... Alguém ali fala sobre isso, porque só defender eu entendo que não é a saída. A gente precisa também ser parte da solução. Mas olha o tanto de competências que falta até para os educadores. Né? Então, hoje em dia não faz mais sentido você dar matéria. O professor entrar numa faculdade ou para dar matéria, uma coisa que você tem chat GPT, que você tem Big Data, que você tem internet, não faz sentido nenhum. Você tem que ensinar a pessoa a ter comportamento e vontade de aprender e ensinar o caminho, né? Você é um aluno, sem luz, o alumínio. Você precisa ensinar, e curso significa o quê? O curso do Rio. Como você faz para chegar naquele objetivo? Então, formação de professores é outro problema seríssimo que nós temos no país. É né? verdade. E o MEC, a gente percebe, é estagnado há muito tempo por questões políticas. Troca governo, é esquerda, é direita, e aí o MEC está perdido nisso. Mas né? sabe, Gustavo, pegando um pouquinho que você falou e trazendo aqui para o bate-papo, para a Sim, nossa voltando turma. pro bate-papo do DP. Mas tem um link que eu quero fazer legal. A gente vai ter mais 4 minutinhos. 4, Rodrigo? Que você falou sobre... Bom, eu vou traduzir o que eu entendi. A gente já está numa era do digital, ChatGPT, e eu ainda tenho que dar matéria. Como que é isso? E uma das habilidades, acho que é a terceira em ascensão no ranking ali, né, das habilidades em ascensão do último relatório do Fórum do Mundial do Trabalho, eu já não estou mais raciocinando, do ano passado, é letramento perdoa. digital, né? Mas eu acho que tem também questões um pouco filosóficas nesse sentido, assim. E aí eu acho que a gente também está num momento de reinvenção de aprendizagem no mundo digital. E tudo isso vai impactar na forma como ele vai aprender essas habilidades também. Eu acho que tem muita informação, muita coisa acontecendo e a turma está meio perdida, assim. Qual é a ferramenta que eu vou usar para me autoconhecer? Como que eu aplico isso? Eu uso uma ferramenta digital, mas o que eu faço com isso depois? Quem que eu procuro para dizer, você tem mais essa habilidade ou mais aquela, né? E eu acho que assim é um pouco também para ferramentas como essa. Eu vou usar o ChatGPT, mas como eu vou pensar se aquela resposta que ele deu é a correta, né? Enfim, então são provocações que eu acho que são muito válidas, mas ao mesmo tempo, a meu ver, a gente está num momento de discussão intensa e talvez não se encontre uma receita de bolo para todas as situações, né? Eu percebo que esse volume... É um momento experimental, né? Muito experimental. Esse volume de informação muito acessível, ele tem gerado uma dificuldade, né, nos estudantes, digamos assim, que é fazer essa curadoria. Sim. O que eu preciso? Qual caminho seguir? Esse seria o papel do professor. Exato. Exatamente aí a falta dele. Exato. E assim, uma questão que eu acho muito interessante, que eu quero deixar para quem estiver ouvindo, querendo investir na sua carreira, que é o seguinte, a gente precisa, ao longo da minha trajetória, quando eu falo para as pessoas que elas têm dificuldade de se relacionar, elas se sentem extremamente ofendidas. Sim. Se eu falo que elas têm dificuldade de calcular férias, que elas têm dificuldade, sei lá, de enviar o Elas social, aceitam, elas né? acham que de boa, aceitam. Mas se eu falo, você não sabe se relacionar, aí é uma ofensa gigantesca. Então a gente tem que entender que ninguém nasce sabendo se relacionar. Relações são construídas. Ela achar uma ofensa já significa que ela não sabe se relacionar. Significa que ela não sabe, né? As relações, elas são construídas, a gente precisa de método, existem muitas técnicas eficazes. Então, cuidado também, né, com alguns métodos muito fáceis aí, né? Tipo, ou veja esse vídeo, seja outra pessoa, não é bem assim. Mas a gente precisa Se for o mal dessa década. É verdade, a gente quer tudo Fórmula fácil. de lançamento, infoproduto, né? Nossa, tem tanta coisa de gente que nunca estudou, de gente que nunca trabalhou na área, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas procurem profissionais referência, mas não deixem de
desenvolver soft skills. E eu até gosto de falar mais human skills, né? Habilidades humanas. Eu preciso conhecer o ser humano, eu preciso me conhecer para construir bons relacionamentos. Nara, muito obrigada por ter aceitado. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi ótimo. Eu que agradeço, Tenho certeza que vai é uma ser um honra falar com conteúdo vocês. enriquecedor para a turma. Tamo Adorei junto. também. Beleza. Fantástico. Obrigado. Obrigada a vocês.